A noite caía densa sobre a estrada deserta, e eu, dirigindo sozinho com o marcador de gasolina piscando em desespero, buscava ansiosamente por um posto de combustível. A luz da lua mal iluminava o caminho, e as poucas casas à beira da estrada pareciam abandonadas, como se o tempo tivesse se esquecido daquele lugar. Foi quando, ao longe, avistei um posto praticamente vazio. Agradeço aos céus pelo alívio que senti ao encontrar aquela salvação à beira da rodovia deserta. Ao estacionar, notei que apenas 2 frentistas estavam presentes. Um deles, mais jovem, veio ao meu encontro enquanto o outro continuava atrás do balcão. Agradeceu por eu ter chegado a tempo, explicando que estavam prestes a fechar, pois aquele trecho da estrada era perigoso à noite. Enquanto o frentista enchia o tanque, puxei conversa com o rapaz. Ele era simpático, contou-me um pouco sobre a rotina monótona do posto e como as noites eram silenciosas e tranquilas. Confessei que estava aliviado por ter encontrado o posto, pois o medo de ficar parado no meio da estrada à noite, sem gasolina, me assombrava. Ao fim do abastecimento, perguntei se poderia usar o banheiro antes de continuar minha jornada. Os frentistas indicaram o caminho, um banheiro modesto situado atrás do posto. Agradeci e me dirigi até lá. Já dentro do banheiro, enquanto aliviava a pressão, notei luzes de farol iluminando a pequena janela do banheiro e ouvi o som de um motor de carro se aproximando do posto. Não dei muita atenção naquele momento, pensando ser apenas outro viajante em busca de combustível. Foi quando, de repente, gritos ecoaram pelo ar, interrompendo a tranquilidade que antes pairava sobre o posto. Todo mundo quieto, é um assalto. A voz rouca e ameaçadora fez meu coração disparar. Tentei manter a calma, mas o pavor tomou conta de mim. Sem hesitar, meu instinto básico me disse para me esconder. Tremendo, procurei um local seguro dentro do banheiro. Olhei ao redor, e só havia uma saída: subir na tampa do vaso sanitário e espreitar pela pequena janela. Aos poucos, meu celular se tornou minha única conexão com o mundo exterior. Liguei para a polícia, tentando não fazer barulho. O atendente pediu informações sobre o local e, com a voz trêmula, passei as informações. Enquanto isso, me apoiei no vaso sanitário, subindo com cuidado, tentando ver pelo alto da janela a placa com o nome do posto. A voz do atendente, calma e firme, me acalmou um pouco. Ele pediu que eu não fizesse nada precipitado e que a polícia estaria a caminho. Enquanto esperava, os minutos pareciam eternos, e o barulho do assalto ecoava pelos corredores do posto. Finalmente, algumas sirenes ao longe anunciaram a chegada da polícia. Luzes de giroflex cortaram a escuridão, acompanhadas por gritos determinados. É a polícia. O alívio inundou meu corpo ao ouvir aquele som. A tensão começou a se dissipar à medida que a polícia se aproximava do posto. Eu permaneci agachado, ouvindo os gritos, os passos apressados e o som das portas sendo arrombadas. Após alguns minutos, um toque forte na porta do banheiro me fez pular. Era um policial, que garantiu que a situação estava sob controle e que eu podia sair com segurança. Abri a porta devagar, temendo o que encontraria do lado de fora. A cena era de caos controlado. Policiais algemavam os assaltantes, e os frentistas, apesar do susto, estavam ilesos. O posto, antes pacífico e silencioso, agora era palco de uma operação policial. Agradeci aos céus por ter sobrevivido àquela situação aterrorizante. A estrada deserta nunca pareceu tão acolhedora quanto naquele momento. Entre a gratidão e o medo ainda presente, continuei minha viagem, consciente de que, naquela noite, a escuridão da estrada escondeu mais do que eu poderia imaginar. O posto, antes refúgio, tornou-se palco de um capítulo sombrio que, mesmo distante no retrovisor, permaneceria marcado em minha memória. E assim, sob a luz da lua, segui adiante, levando comigo as sombras de uma noite que quase se transformou em pesadelo. Me chamo Aline, e essa é uma daquelas histórias que te fazem questionar a linha tênue entre a realidade e o puro terror que nossa mente pode criar. Era uma noite escura, uma daquelas em que a escuridão se torna densa e as estrelas parecem se esconder. Eu dirigia por uma estrada deserta, buscando um atalho para encurtar minha viagem. A gasolina estava no fim,
mas eu estava confiante de que alcançaria um posto antes que fosse tarde demais. No entanto, o que começou como um simples desvio se transformou em meu pior pesadelo. O desvio me levou por estradas estreitas e sinuosas, cercadas por árvores altas que bloqueavam a luz da lua. Meu carro era minha única companhia naquela escuridão, com seus faróis criando sombras que dançavam pela estrada deserta. O medo começou a se instalar à medida que avançava por aquelas curvas traiçoeiras. De repente, meu carro tossiu e parou. Olhei para o indicador de combustível, que marcava vazio. Estava no meio do nada, sem sinal de celular e sem uma alma à vista. Uma sensação de desamparo tomou conta de mim, enquanto eu percebia que a escuridão não era apenas visual, ela envolvia algo mais, algo terrível. Decidi caminhar em busca de ajuda, mas o silêncio era assustador. Cada passo ecoava na estrada deserta, como se o próprio ambiente estivesse observando. Luzes distantes pareciam se mover entre as árvores, e minha mente começou a pregar peças, criando sombras aterrorizantes. Enquanto caminhava, ouvi passos atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. A sensação de ser observado intensificou-se. Uma voz sussurrou meu nome, ecoando na escuridão. O pânico tomou conta de mim, e comecei a correr sem rumo. Era como se as sombras estivessem vivas, brincando comigo. O coração batia descompassado enquanto eu corria pela estrada escura. Meus pés chutavam pedras e levantavam poeira, mas não havia escapatória à vista. O ambiente ao meu redor parecia se fechar, como se a própria noite estivesse me aprisionando em seus braços frios. Finalmente, cheguei a um posto de gasolina, com o coração saindo pela boca. Os frentistas, ao verem meu desespero, correram ao meu encontro. "O que houve, moça? Você está bem?" perguntaram, preocupados. Expliquei a eles o que tinha acontecido, enquanto um cliente que se identificou como policial ofereceu-se para me levar até onde estava meu carro. O local onde meu carro estava era iluminado pelos postes do posto e a tensão pairava no ar. O policial examinou o perímetro, mas tudo parecia normal. Ele olhou para mim com uma expressão de dúvida, como se estivesse tentando entender o que acontecerá. Até hoje, não sei se o que vivi naquela noite foi real ou se foi apenas o efeito do pânico em uma situação de estresse elevado. A mente, às vezes, nos joga em labirintos sombrios, e a linha entre a verdade e a imaginação fica borrada. Olho para trás, para aquela estrada deserta, e me pergunto se as sombras ainda estão lá, à espreita na escuridão, esperando para brincar com a próxima alma desavisada que se aventurar por aquele caminho sinuoso. O terror, afinal, muitas vezes reside em nossa própria mente, e a escuridão revela mais do que estamos prontos para enfrentar. Estava dirigindo naquela estrada deserta, cercada por uma escuridão profunda. As luzes dos postes eram escassas, e o combustível do meu carro estava no fim. Sem aviso, o motor engasgou e se apagou. Olhei para o indicador de combustível, que marcava vazio. Estava sozinho, no meio do nada, com apenas a luz tênue da lua para me guiar. Enquanto caminhava em busca de socorro, percebi sombras se movendo ao meu redor. O silêncio era ensurdecedor, e meu coração batia descompassado. Os sons noturnos pareciam sussurros distantes, ecoando como risos sinistros. Olhei ao redor, mas não havia ninguém à vista. A escuridão parecia se fechar ao meu redor, como se algo estivesse à espreita na penumbra. Caminhei apressadamente, os passos ecoando na estrada vazia. De repente, um farol distante se aproximou. Uma van velha e enferrujada parou ao meu lado. O motorista, com um sorriso estranho, ofereceu ajuda. Relutante, aceitei a carona, pois não tinha outra opção. O interior da van era sombrio, e o motorista permanecia em silêncio. Enquanto a estrada se estendia à nossa frente, percebi que estávamos indo na direção oposta à civilização. Meu coração afundou, e o medo tomou conta de mim. Pedi para parar, mas o motorista permaneceu em silêncio, ignorando meu apelo desesperado. A estrada ficou mais estreita, e a escuridão mais densa. O desespero cresceu quando percebi que estávamos nos afastando cada vez mais de qualquer sinal de vida. Notei que estávamos passando pelos mesmos pontos novamente, como se estivéssemos presos em um loop sinistro.
O medo retornou quando percebi que o motorista não estava mais respondendo às minhas perguntas. Seu rosto tornou-se sombrio e indistinto, como se estivesse se transformando em algo além da compreensão humana. Gritei para ele parar novamente, mas o carro continuou avançando na estrada interminável. Senti que algo estava errado. Num momento de coragem, abri a porta da van e saí correndo para o desconhecido. As sombras espreitavam ao meu redor, mas eu não podia parar. Agora, eu estava sozinho novamente, enfrentando a estrada deserta, sem saber se o perigo estava à minha frente ou atrás de mim. A jornada parecia não ter fim, e a linha entre a realidade e o desconhecido tornava-se cada vez mais tênue. O que começou como uma busca por ajuda transformou-se em uma luta pela sobrevivência em meio a uma escuridão. Continuei a caminhar, esperando encontrar uma saída desse pesadelo. Corri até encontrar uma pequena vila, onde finalmente encontrei ajuda. Olhei para trás, mas a van e seu motorista haviam desaparecido na escuridão.